Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Histórias Reais de Pessoas Reais. No vídeo de hoje eu trago a história de Lori Slesinski. Lori Slesinski nasceu em 21 de setembro de 1981, filha de Casey e Arlene Slesinski. Lori amava animais, passar o tempo com seus pais, irmão e amigos. Ela gostava de assistir filmes, andar de bicicleta e jogar videogame. Lori também era muito dedicada aos estudos e sua família não mediu esforços ao ajudá-la a começar sua vida adulta. Depois de concluir o ensino médio, Lori ingressou na Auburn University, onde se formou em psicologia. Seus pais compraram um trailer para que ela pudesse morar perto da universidade, mas ainda assim ter seu próprio espaço. Lori compartilhava o trailer com seu amado cachorro, um Yorkshire chamado Peanut. E apesar de estar longe de casa, Lori mantinha contato diário com seus pais e irmão por telefone. Lori se formou em 2005 e logo conseguiu um trabalho no East Alabama Mental Health Center, uma clínica focada em ajudar pessoas com distúrbios de personalidade, vícios em substâncias e problemas comportamentais. Em 10 de junho de 2006, Lori fez planos com sua amiga Lindsay para passarem a noite juntas. Elas se conheceram durante a faculdade e se tornaram muito próximas, e acabaram ficando ainda mais próximas após ambas conseguirem um emprego na mesma clínica logo após a faculdade. Por volta das 6h30 da tarde, Lori ligou para Lindsay para avisar que iria passar no mercado antes de ir para a casa dela. Porém, a noite passou e a Lori nunca apareceu. Lindsay tentou contato várias vezes, mas não obteve respostas. Ela ficou preocupada, pois não era típico de Lori simplesmente não avisar que não conseguiria ir. Lindsay achou que Lori talvez tivesse se encontrado no meio de uma emergência familiar ou algo do tipo. Com o passar da noite, a Lindsay resolveu ir dormir e perguntaria para a amiga o que houve quando a encontrasse no trabalho no dia seguinte. Porém, no dia seguinte, Lori não foi ao trabalho, o que deixou Lindsay extremamente preocupada. Ela ligou várias vezes para Lori durante o dia, mas a Lori não atendia. No fim de seu expediente, Lindsay decidiu ir até a casa de Lori para verificar se tinha acontecido alguma coisa. Ao chegar lá, Lindsay encontrou a porta aberta e Lori não estava em casa, mas o Peanut estava, o que era estranho, já que em todo lugar que Lori ia, ela levava seu cachorro junto. O ar-condicionado estava ligado e a casa parecia em ordem, mas Lindsay notou que os tapetes da cozinha e a lixeira haviam sumido. No mesmo dia, a clínica em que Lori trabalhava entrou em contato com Arlene, a mãe de Lori, que não estava ciente da situação e ficou extremamente preocupada. Arlene imediatamente alertou seu marido sobre o desaparecimento da filha e ambos decidiram que ela deveria ir para Auburn. Ao chegar à casa da filha, Arlene notou algumas coisas além do que Lindsay já havia notado. O carro de Lori não estava em lugar nenhum e um termômetro Galileu que Lori usava como decoração também não estava na casa. No entanto, o que confirmou para Arlene que algo estava muito errado foi encontrar os fios de telefone de Lori cortados. Arlene então decidiu ligar para a polícia e registrar a filha como uma pessoa desaparecida. No início das investigações, a polícia não conseguiu encontrar nada que apontasse a investigação em alguma direção, mas de uma coisa eles tiveram certeza assim que chegaram no trailer de Lori: houve luta corporal. A polícia encontrou arranhões na parede, fluidos, se é que vocês me entendem, na cama de Lori e manchas de sangue na maçaneta. Um cabide e um brinco de argola também foram encontrados no chão da casa. Na tentativa de reconstituir a trajetória de Lori naquela noite, a polícia obteve acesso às imagens das câmeras de segurança do mercado em que ela esteve antes de desaparecer. No entanto, as imagens não forneceram muitas pistas e esse foi o último registro de Lori. Mais tarde, uma pista surgiu quando um amigo de Lori, chamado Ennis, revelou à mãe de Lori que ele esteve com ela na noite em que ela desapareceu, e ele também mencionou que achava que Lori estava traficando drogas. Ennis conheceu Lori em seu local de trabalho, um boliche da cidade, uns anos antes. Os dois se tornaram muito próximos, ao ponto em que Lori convidava para passar datas especiais com a sua família, já que ele não tinha uma. Embora Arlene conhecesse Ennis e soubesse da amizade próxima entre ele e Lori, ela não acreditou nas palavras dele, mas ela também não entendeu a motivação por trás dessa mentira. Ennis também deu a mesma informação para a polícia, mas antes deles poderem investigar, uma descoberta terrível foi feita. 4 dias após o desaparecimento de Lori, em 14 de junho de 2006, seu carro foi encontrado ainda em chamas, porém não havia ninguém dentro do veículo. Foi nesse momento em que a polícia começou a considerar a possibilidade de estarem investigando um homicídio em vez de um desaparecimento, e de acordo com a polícia local,
o fogo destruiu qualquer possibilidade de encontrarem alguma evidência. No entanto, um cigarro foi encontrado no chão, próximo ao carro de Lori, juntamente a um galão de gasolina. Os familiares de Lori estavam aterrorizados e convencidos de que algo terrível aconteceu com ela. Já que a informação de Ennis era a única pista que eles tinham para investigar, os policiais decidiram chamar Ennis para um interrogatório. Nesse interrogatório, os policiais não deixaram de notar que Ennis estava coberto de arranhões e o mesmo alegou que foram causados por seu cachorro. Ennis contou aos investigadores que ele e Lori cultivavam maconha juntos e que ela traficava para pessoas muito perigosas. No entanto, após investigar, a polícia não encontrou nenhuma evidência que comprovasse a história de Ennis. Após interrogarem Ennis, foi a vez de Lindsay e ela revelou à polícia que na noite em que Lori desapareceu, ela ouviu a voz de Ennis ao fundo durante a ligação. Lindsay não deu muita importância naquele momento, pois sabia que os dois eram muito próximos. Lindsay também informou aos investigadores que Lori havia mencionado que Ennis havia escrito uma carta confessando estar apaixonado por ela. Mas Lori falou para a amiga que não compartilhava do mesmo sentimento e teria uma conversa com ele sobre isso. Mais tarde, os investigadores também descobriram que Ennis havia contado para alguns amigos sobre a carta que havia escrito e também sobre ter sido rejeitado por Lori. A polícia então decidiu interrogar Ennis mais uma vez e confrontá-lo com as novas informações. Ele admitiu que estava com ela horas antes do seu desaparecimento, mas insistiu que ela estava bem quando ele voltou para casa. No entanto, os investigadores descobriram várias inconsistências em seu depoimento, o que os levou a considerá-lo o principal suspeito, e as suspeitas se intensificaram ainda mais após uma revista no carro de Ennis. No carro, eles encontraram uma faca, vários produtos de limpeza e algemas. Os investigadores decidiram então procurar saber um pouco mais sobre Ennis, começando por seu passado, e eles não imaginavam que encontrariam algo tão chocante. Em março de 1993, com apenas 12 anos, Ennis espancou e matou a sua mãe com um tiro no rosto. Em seguida, decidiu esperar seu padrasto chegar em casa do trabalho e assim que ele entrou pela porta, Ennis matou seu padrasto com um tiro de espingarda. Após o crime, Ennis decidiu fugir com o carro da família, mas acabou batendo. Um policial estadual viu a cena e parou para falar com Ennis. Perguntou o que ele estava fazendo ali e onde estavam seus pais. Ennis simplesmente respondeu: "Eu os matei." Na mochila de Ennis foi encontrada uma faca e munições para espingardas calibre 12 e 22. Quando questionado por esse mesmo policial qual foi o motivo de Ennis ter assassinado seus pais, o mesmo respondeu que estava bravo porque eles queriam se mudar e ele não queria ter que mudar de escola. Ele também admitiu que tinha planos de matar as filhas de seu padrasto. Dado a sua idade na época dos crimes, Ennis não poderia ser julgado como adulto. Ele foi mandado para a prisão por apenas 9 anos por duplo homicídio. Quando ele foi liberado, ele seguiu a vida normalmente, se mudando para Auburn, onde acabou conhecendo Lori. Apesar de Ennis agora ser oficialmente o principal suspeito, muitas das evidências eram circunstanciais, tornando impossível acusá-lo por homicídio sem achar um corpo ou pelo menos alguma evidência direta. Ennis deixou Auburn algumas semanas após ser interrogado pela segunda vez e se mudou para Huntsville. Assim que chegou em Huntsville, Ennis dividiu um apartamento com um homem chamado Abram. Abram notou que Ennis trouxe com ele alguns tapetes que o mesmo afirmou ter sido um presente de uma amiga. Ennis também mencionou para Abram estar apaixonado por uma mulher em Auburn que havia desaparecido sem deixar vestígios, mas nunca mencionou o nome da mulher. Abram, com o passar do tempo, começou a achar Ennis um pouco estranho. Foi então que Abram decidiu fazer uma pesquisa rápida na internet, e não demorou muito para ele descobrir o que Ennis havia feito com sua própria família. Após essa descoberta, Abram falou para Ennis sair de seu apartamento imediatamente. O mesmo foi trabalhar e disse que quando voltasse, não queria mais Ennis ali. Quando Abram voltou, não havia nenhum sinal de Ennis, mas seu apartamento estava completamente destruído. Ele então prestou queixa do acontecimento e entregou os tapetes que Ennis havia deixado para trás para a polícia e mencionou o que Ennis havia dito sobre essa mulher em Auburn. Após alguma investigação, conectaram Ennis com o caso de Lori e enviaram os tapetes para testes e encontraram DNA de Ennis nos tapetes. Mais tarde, Abram também confirmou que Ennis tinha um termômetro Galileu entre suas coisas na mudança. Mas acreditem se quiser, a polícia ainda não conseguia vincular Ennis ao desaparecimento de Lori de forma concreta,
pois os tapetes poderiam ter sido um presente e as outras evidências eram circunstanciais. Durante uma década, não houve uma atualização sequer no caso de Lori, e Ennis permaneceu em liberdade. No entanto, em 2016, Mark Whitaker, um agente especial do Alabama State Bureau of Investigation, abriu uma unidade para reabrir casos arquivados e escolheu o caso de Lori para ser o seu primeiro caso para retomar as investigações. Ele trabalharia nesse caso com um amigo e colega de trabalho de longa data, J.W. Barnes. Após revisitar todas as evidências, enviar itens para testes laboratoriais e conduzir várias entrevistas, Ennis permaneceu sendo o principal suspeito do caso. Mark logo ficou ciente do passado sombrio de Ennis e sentiu imediatamente que ele havia feito algo semelhante com Lori. Mas faltavam provas o suficiente para provar sua culpa. No entanto, de forma um tanto quanto inesperada, J.W. Barnes encontrou uma evidência de extrema importância dentro de um envelope lacrado de 10 anos atrás. Neste envelope continha os resultados do DNA encontrado na cama de Lori. E sim, pertencia a Richard Ennis. Finalmente, após 2 anos organizando todas as evidências, a polícia conseguiu construir um caso sólido contra Richard Ennis e indiciá-lo em 2018. Em 6 de agosto de 2018, no seu aniversário de 38 anos, 12 anos após o desaparecimento de Lori, Ennis foi preso. Ennis estava noivo e tinha um trabalho estável, e todos em sua vida ficaram chocados. Embora a família de Lori tenha ficado aliviada com a notícia da prisão de Ennis em 2018, nem o pai de Lori nem o seu irmão viveram o suficiente para ver o julgamento de Ennis, que aconteceu apenas em 2022. O irmão de Lori veio a falecer devido a um câncer em 2020 e seu pai morreu de Covid-19 no mesmo ano. Assim, Aileen se encontrou sozinha lutando por justiça. Enquanto a promotoria apresentava todas as evidências concretas que sugeriam o envolvimento de Ennis no crime, a defesa simplesmente argumentou que o cigarro foi plantado e que Ennis e Lori tinham uma relação consensual, algo que ele nunca havia mencionado antes. A história de Ennis já não estava muito convincente e depois de 2 testemunhas darem seus depoimentos com informações de cair o queixo, o futuro de Ennis já estava praticamente decidido. Um de seus ex-colegas de trabalho, do tempo em que ele trabalhava no boliche, testemunhou dizendo que no dia anterior ao desaparecimento de Lori, ele recebeu uma ligação de Ennis perguntando se o mesmo poderia levar gasolina para ele. Esse colega falou que não seria possível e o mesmo confirmou que o galão de gasolina encontrado na cena do crime era o mesmo galão que simplesmente desapareceu do local em que eles trabalhavam. Um outro ex-colega de trabalho de Huntsville testemunhou que Ennis o contou que o motivo dele ter se mudado de Auburn foi que, abre aspas, ele precisou estrangular uma vagabunda. Apesar de Ennis negar todas as acusações e manter sua inocência, o júri foi bem rápido em tomar uma decisão. Richard Ennis recebeu prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Aileen diz estar contente, mas com o desfecho da história, agora ela finalmente vai ter que aceitar que Lori nunca mais vai voltar para casa, apesar de uma parte do coração dela sempre ter tido esperanças que esse dia chegaria. Esse foi o vídeo de hoje. Me conta nos comentários o que vocês acharam desse caso. Não esqueçam de deixar um like e se inscrever no canal para serem notificados quando eu postar mais histórias reais de pessoas reais.